Olá, sejam muito bem-vindos a este evento promovido pelo Instituto Evaldo Lodge e a FIA. Nós desenvolvemos uma parceria para levar conteúdos de governança para vocês em todos os cantos do Brasil. Hoje nós temos a honra de iniciar essa programação com uma palestra, com uma aula magna do professor Luiz Marcati, presidente da Mesa Corporate Governance, uma das organizações consultivas mais importantes do Brasil nesta área. Bem, o tema de hoje, nós vamos falar da governança em organizações de controle familiar em um ambiente de alta complexidade, em que as organizações de controle familiar navegam em um ambiente de tremenda complexidade, mudanças disruptivas em termos de tecnologia, mudanças de modelos de negócios, o mundo da inovação, blockchain, IoT, Big Data, palavras que talvez há 5 anos atrás, numa aula como essa, não caberiam, que hoje fazem parte do vocabulário das organizações por todo o mundo. Também no ambiente que a gente sai de uma pandemia ainda em desenvolvimento, com tremendas transformações em termos de hábitos, de modelos de consumo, de percepções da sociedade em relação ao papel das organizações na sociedade, o mundo onde o ESG, essa sigla que se tornou tão importante nos últimos anos, Environmental Social Governance, desafia organizações de todos os tipos a se adequarem a essas novas realidades do mundo contemporâneo. E para falar sobre todos esses temas e colocar no centro do debate a governança, enfim, como a governança lida com esses desafios, como o processo decisório à frente das organizações de controle familiar lidam com esses desafios, tendo em vista a busca da longevidade, da perenidade das organizações. Portanto, aí, entrando dentro desse debate, o tema do processo sucessório, da profissionalização e da evolução das organizações de controle familiar para lidar num ambiente cada vez mais complexo. Bem, eu vou, então, passar a palavra ao professor Luiz Marcati. Ele terá em torno de 50 minutos, 1 hora, para uma aula magna, e depois nós abriremos para perguntas para vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Luiz, por favor, seja muito bem-vindo, novamente nos honrando com a sua presença aqui na FIA, para proferir essa aula magna para os nossos parceiros. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui presente nesse momento, principalmente numa aula magna de lançamento de um programa novo da FIA em parceria com o IEL. Quero fazer um agradecimento, então, a toda a organização desse programa e, pessoalmente, ao professor Cláudio por ter me feito esse convite. Ao longo dos últimos 19 anos, eu tenho atuado no mundo da governança corporativa e, pelo extrato do empresariado brasileiro, a grande maioria das empresas que nós trabalhamos são de controle familiar ou de grupos de famílias. Isso tem nos levado a vivenciar transformações muito profundas no modelo mental dos empresários, no jeito de pensar a sua empresa, no olhar do futuro, nos caminhos de evolução e profissionalização e, principalmente, na preparação dos processos e dos agentes envolvidos na sucessão das empresas familiares. E nós vamos tentar trabalhar um pouquinho desses temas aqui dentro do ambiente, do cenário que nós estamos vivendo. Um cenário que, talvez até 2 anos atrás, impensável, não é? Até o fim de 2019, pelo menos, impensável por todo o mundo, mas que em pouco tempo tivemos que lidar com uma transformação no jeito de conviver, no jeito de trabalhar, no jeito de vender, de entregar, e as empresas que buscaram a sua sobrevivência tiveram que rapidamente se adaptar a esse processo de mudança. Então, estamos diante ainda de um cenário atual com muitas dificuldades e desafios que envolvem a economia, os aspectos sociais e os políticos. E isso é um processo que se retroalimenta.
não é? Uma alimenta a outra. A gente não fala de um aspecto sem envolver o outro. Não dá para falar de uma questão política sem impactar a economia e a sociedade como um todo. Então, tudo isso nos coloca diante desse ambiente de transformação e novas exigências, novas demandas pelas quais as empresas têm que atuar. E quando a gente olha para frente ainda, um cenário repleto de dúvidas, indefinido, incerto e inseguro. Né? Até nesses últimos anos, quando foi cunhada a expressão mundo VUCA, né? Que vem das palavras em inglês ligadas a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade do momento que nós estamos vivendo. Talvez a gente sempre tenha vivido um ambiente VUCA, mas talvez não com tanta velocidade, com tantos impactos acontecendo ao mesmo tempo. Principalmente com o advento desta pandemia, que, como um tsunami, abarcou todas as pessoas e todas as empresas do mundo. Então, nós temos que aprender a lidar com ele, e aprender a lidar com ele começa, sem dúvida alguma, no ambiente das decisões mais relevantes de qualquer empresa, que é o ambiente da governança corporativa, que é o ambiente onde a sociedade está atuando. É o ambiente onde a alta administração vislumbra o futuro e constrói o caminho para esse futuro para ser executado no âmbito da gestão. E diante de um cenário de transformação tão rápida, de novos riscos, de impactos que poderiam ser devastadores dentro das empresas, a gente vê uma concentração, tanto no âmbito pessoal como no corporativo, dos aspectos práticos, ou seja, uma concentração muito maior em foco. Nós temos que entender e focar naquilo que realmente é mais relevante para a empresa, para a sua sobrevivência, continuamente buscando ganhos de produtividade. Porque se as pressões de um ambiente altamente competitivo nos levam a disputas muito acirradas, inclusive com agentes que antes a gente nem enxergava como competidores, e hoje nós estamos competindo na mesma arena, nos levam a uma busca contínua de produtividade e garantir a efetividade das nossas ações. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo está trazendo resultados sustentáveis para o negócio, nos levará adiante, nos permitirá ser longevos no ambiente onde a gente atua. Então, isso faz com que a governança corporativa esteja cada vez mais presente e demandada a participar desse cenário. A governança não é apenas um ambiente que toma decisão e fiscaliza se a decisão está sendo implantada. A governança corporativa é um ambiente que tem que ter uma atuação ativa na construção da estratégia, ativa no direcionamento dado para os executivos e na integração dessa relação em prol da sustentabilidade dos negócios. Nesse período da pandemia, o que a gente acabou vendo foi uma aproximação. As empresas que tinham um modelo de governança bem constituídos e bem atentos ao que estava acontecendo e entendendo claramente o seu papel, elas passaram a atuar de uma maneira muito mais próxima do ambiente e dos agentes da gestão do dia a dia. Não para tomar o seu lugar, não para passar a operacionalizar, não, mas para participar, estar próximo, participar das decisões mais relevantes que a pandemia trouxe para dentro da empresa. Decisões de alto impacto, decisões de alto risco, que precisaram ser tomadas, inclusive decisões muitas vezes difíceis a serem tomadas, precisaram em busca da sobrevivência das empresas. Então, a governança, neste momento, ganha um papel muito relevante por ser mais participativa do ambiente de decisão do dia a dia, sem avançar nos limites de operar a empresa. Isso, principalmente quando a gente fala no ambiente das empresas familiares, faz com que esta demanda para o funcionamento da governança leve as empresas, então, agora a procurar um caminho para estruturar e formalizar as práticas de governança corporativa.
Não é? Toda empresa tem governança corporativa. Toda empresa tem a maneira pela qual os donos tomam decisões e encaminham essas decisões. Mas aquela que consegue ter uma governança estruturada, formalizada, com efetividade de atuação, consegue um diferencial competitivo muito grande. A efetividade da governança, como é que a gente avalia se as nossas decisões estão de verdade contribuindo para o sucesso da empresa. A profissionalização da administração, entender claramente que novas competências nós precisamos ter na atuação do dia a dia da empresa. E esse olhar tem que começar exatamente na governança corporativa. A governança tem que ser o fator de análise e decisão que apoia a diretoria no desenvolvimento e na incorporação de novas competências na operação. Clareza sobre as expectativas. Não dá simplesmente para a gente atuar pelo que a gente acha que deve, pela maneira como eu entendo o negócio. Não, a gente tem que ter uma clareza e um alinhamento de expectativas que começa exatamente no papel dos sócios do negócio, que é onde reside o maior poder de qualquer empresa. São os detentores do capital. Então, entender as expectativas empresariais dos acionistas ajuda a governança a alinhar essas expectativas à definição de diretrizes e objetivos estratégicos. E talvez um dos desafios mais críticos para muitas empresas está na abertura para a criatividade e inovação. Sermos fomentadores de um processo de criatividade e inovação dentro da nossa empresa. Seja na operação corrente, seja em um ambiente paralelo, mas nós não podemos ficar fora desse jogo da inovação e transformação dos mercados. E as principais resistências que a gente acaba encontrando dentro das empresas familiares estão ligadas com uma preocupação em que, se eu transformar o meu negócio demais, eu posso estar rompendo com a minha tradição, o que não necessariamente é uma verdade. Não é? Eu não vou confrontar ou abandonar a missão original. Muitas vezes, a missão das empresas se transforma ao longo do tempo. Aquela empresa que foi criada há 30, 40 anos atrás, ou até mais do que isso, ela nasceu numa missão que fazia sentido naquele momento pelas demandas que o mercado tinha. Hoje, com a mudança das demandas, com a rápida transformação do comportamento do mercado, dos consumidores e até dos concorrentes, nós temos que entender que a nossa missão pode ter sido levada a ter outros fatores que serão decisivos e não mais os históricos. A gente não abre mão dos valores. A gente não abre mão dos princípios que foram base para a criação e existência da empresa. Mas o como a gente atua, onde a gente atua, isso sim se transforma ao longo do tempo. A avaliação contínua de custo, riscos e a busca de resultados esperados. Então, muitas empresas não estão ainda devidamente estruturadas para essas análises de custo, de riscos e de resultados esperados. E aí, principalmente nos riscos, com a mudança do mundo, os fatores de risco também mudam. Aquelas premissas que nós entendíamos como risco no passado, hoje já muitos deles deixaram de ter o impacto que tinham porque surgiram outros riscos, talvez até mais relevantes. Não é? E aí a gente tem que ter um fator muito claro de construção do pensamento e das ações estratégicas. Então, se nós não tivermos uma governança bem estruturada e efetiva, talvez a gente não tenha o melhor ambiente para a construção desse pensamento que definirá as ações estratégicas para a visão de futuro da empresa. Então, a gente tem que trabalhar fortemente essas resistências que acabam, muitas vezes, fazendo parte da relação das empresas de controle familiar. Principalmente quando a gente está diante daquelas empresas que por muitos anos, muitas décadas, construíram seus modelos de negócio e tiveram muito sucesso, inclusive.
Mas a pergunta que a gente tem que fazer sempre é: o sucesso que me trouxe do 0 ao ano 40 continuará me levando até o ano 80? Isso é uma reflexão que cada empresa em cada setor diferente terá que tomar. E aí, para isso, logicamente, a gente ativa uma das principais competências, dos principais atributos que a gente aprendeu, até uma palavra que também, de alguns anos para trás, a gente não usava, que é a resiliência, né? Que é a nossa capacidade de sofrer uma pressão sem perder a nossa essência. Tá certo? E a resiliência, ela existe então na física, aliás, ela vem de lá, né, dos materiais, mas também nós temos a resiliência no meio ambiente, a gente vê períodos de seca, período de chuva, recuperação de matas. Logicamente, quanto mais a gente judia, mais difícil fica a recuperação, mas existe uma resiliência natural da recuperação. Na vida pessoal e profissional, apesar de eu ter separado só para chamar a atenção nesses focos, porque na prática, na realidade, nós não somos uma pessoa no âmbito pessoal, uma pessoa no âmbito profissional, nós somos um ser único. Mas questões na vida particular nos afetam, questões na vida profissional nos afetam, e nós também temos a competência, o atributo de como passarmos por essas pressões e voltarmos com toda a energia, sem afetar a nossa essência, sem afetar a nossa maneira de ser. Quando a gente fala da resiliência das empresas, a gente está falando exatamente nesta visão de que as empresas são como organismos vivos. E como qualquer organismo vivo, num gráfico de evolução na linha do tempo, nasce, cresce, se desenvolve, alcança o auge e, daí para frente, tende a declinar e até desaparecer. Todos os organismos vivos são assim. Só que, com a resiliência, com a visão de inovação, com a transformação, com a visão de futuro, com o construir o nosso futuro, a empresa tem a possibilidade de se reinventar para um novo ciclo de vida. Para passar por um período de aprendizado, criação e fortalecimento de um novo ciclo de vida. E a cada momento estarmos repensando se ainda faz sentido ser do jeito que somos ou se é melhor construirmos um novo ciclo. Esta é a beleza da empresa como um organismo que consegue se transformar ao longo do tempo. Cada um de nós também tem isso. Cada um de nós também tem essa possibilidade na nossa vida profissional. Eu atuava de um jeito, fui para uma nova área, aprendi uma nova posição, assumi uma liderança, mudei de empresa, ou seja, a cada momento a gente pode estar também criando nossos ciclos de novos ciclos de vida. Em muitas empresas familiares, este daqui, via de regra, é o momento da sucessão. É o momento onde a empresa alcança o seu principal sucesso, mas muito sucesso de empresa familiar está ligada exatamente ao período de sucesso do seu fundador, ao momento mais produtivo de vida do seu fundador, que também, como qualquer organismo vivo, vai passar por um momento de declínio. Então, ter a capacidade de perceber isso e investir energia e foco na criação de um novo ciclo é o que pode ser decisivo para nos levar à longevidade. Um ponto que não é pouco importante, é muito importante, é que vocês veem que o pensar no novo ciclo está exatamente ligado ao ápice da empresa. Então, no momento em que a empresa está performando melhor, em que ela está mais forte, em que ela está fazendo a diferença, ela tem que parar e pensar qual vai ser meu novo ciclo de vida. O risco aí é o sucesso tapar a visão de futuro. Porque agora, justo agora que eu estou bem, justo agora que eu sou forte, justo agora que eu sou muito rentável, não, daqui para frente eu corro o risco de cair e de desaparecer na linha do tempo.
Então, é muito importante que a gente tenha atenção e construa debates para pensar nesse futuro. Lembrando, a governança, então, é o conjunto das relações entre os sócios na maneira como eles conduzem seus negócios. As tomadas de decisão, as decisões estratégicas, os resultados, os riscos, o que eu espero, o que eu aceito para a minha empresa, o que eu não aceito para a minha empresa. Esse é o ambiente de governança. Por isso que a gente fala que toda empresa tem governança, porque toda empresa tem dono e o dono representa a governança. A diferença do que a gente fala é entre uma governança particular, caseira, para uma governança que é reconhecida pelo mercado como estruturas e formas voltadas para as boas práticas de atuação. E aí, esse é outro ponto de reflexão muito importante. Como a gente entende os princípios da governança e o quanto de verdade a gente os pratica? Não é? Aqui estão os 4 princípios: a transparência, a equidade, o accountability e a responsabilidade corporativa. Então, constantemente a governança tem que estar se autoavaliando, se questionando. De verdade, nós temos regras e políticas que são claras, publicadas, comunicadas e gerenciadas dentro da empresa? Ou a gente apenas escreveu e tem um book, está no site, o colaborador assinou lá que ele recebeu o código de conduta, mas de verdade a gente vive aquilo que está escrito? E a gente, por meio da liderança, cuida de que a empresa faça que aquilo seja de fato e não apenas uma letra morta? A equidade é a mesma coisa. Há um senso de justiça em relação aos direitos dos diversos públicos que se relacionam com a empresa, a começar da própria sociedade, passando pela nossa relação com colaboradores, com fornecedores, com clientes, prestadores de serviço, com a sociedade ao nosso redor. As políticas de alçada, políticas de consequência, meritocracia que envolvem o accountability, né? Que é eu assumir a responsabilidade não apenas pelos meus atos, mas pelos resultados que eles trazem. E esta daqui, que talvez seja uma das mais amplas de tudo, que é a responsabilidade corporativa. A responsabilidade corporativa significa nós termos a consciência de que toda decisão que a gente toma numa empresa afeta a vida de muita gente, para o bem ou para o mal. E não à toa, o afetar essas pessoas também afeta o meio ambiente. Então, se a gente fala tanto hoje do ESG, né, dos impactos que a empresa e o seu jeito de atuar causam no meio ambiente, na sociedade e no seu próprio modelo de governança, passam exatamente por esses 4 princípios. Mas talvez na responsabilidade corporativa tenham o seu maior pilar de sustentação. Quer dizer, o jeito como a gente está tomando decisões e buscando o nosso resultado está construindo relações positivas com o nosso time e com quem a gente interage, ou a gente está destruindo alguma coisa? Ou o meio ambiente, não é? A gente vê toda hora questões voltadas para isso, não apenas ligadas, por exemplo, ao agronegócio, a queimadas, isso tudo, isso também, mas ao desmatamento, mas empresas, por exemplo, a gente já ouviu de empresas petrolíferas aí, gigantes, que têm problemas de vazamento de petróleo porque alguém resolveu baratear o custo da sonda que vai lá a 1.000 metros de profundidade, ou a grandes redes varejistas que acabam comprando de fornecedores que têm trabalho escravo ou trabalho infantil. Então, tudo isso tem que ser preocupação clara em relação dos impactos, os impactos que a empresa causa no ambiente. Tá? Do próprio princípio da responsabilidade corporativa, lá no Código das Boas Práticas, do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança, está lá claro que a responsabilidade dos agentes de governança é fortalecer os impactos positivos e reduzir ou eliminar os impactos negativos que o negócio e a operação causam no ambiente e nos públicos com quem ela se relaciona. Então, a gente tem visto ao longo do caminho alguns fatores que são chaves para a busca da instalação da governança. Tá?
Primeiro, profissionalização, a separação entre o patrimônio pessoal e o negócio. Não é? Ainda tem muitas empresas que convivem com a mistura entre o particular e o empresarial. Processos de fusões, aquisições, onde você cria novos modelos societários, quer dizer, você juntar duas empresas, muitas vezes parece que a gente vai fazer 2 mais 2 virar 5, não é? Mas quando você junta e começa num modelo de convivência de duas sociedades com suas culturas diferentes, seu jeito de controlar a empresa, de decidir, a gente vai ver que para fazer 2 mais 2 dá 3, muitas vezes. É um sacrifício tremendo e muitas delas não dão certo. E todos esses fatores acabam sendo impulsionadores da instalação de uma boa governança. Por exemplo, participação de investidores institucionais no capital. Aquela empresa que, para cumprir o seu projeto de crescimento e longevidade, por exemplo, traz um fundo de private equity. Como eu lido com um sócio que tem uma visão completamente diferente da minha, como ele tem uma relação muito menos emocional do que a minha e da minha família, tá? Sucessório e, logicamente, abertura de capital até por obrigação, né? Para conseguir me candidatar a um processo de abertura de capital, tenho que ter uma governança estruturada. Risco, num processo, num momento de aceleração dos IPOs, como a gente tem visto nesses últimos 2 anos, o risco é se montar uma governança apenas para cumprir o checklist da CVM e da Bolsa e não para ter uma governança atuante de fato. Quando a gente olha basicamente a relação da família empresária, esse é o modelo clássico, né, das 3 dimensões, que são a composição da sociedade, ou seja, quem são os detentores do capital, da família, os membros da família que interagem e do negócio, quem toca o dia a dia do negócio, que só de bater o olho a gente vê 7 grupos de interesses que se misturam, não é? Desde aqueles que são os familiares, proprietários e funcionários, ou seja, eu sou da família, eu sou sócio e eu estou no dia a dia da empresa, até aqueles funcionários que não são nem da família e nem são sócios, aos membros da família que não são sócios, que não atuam no dia a dia, mas com certeza criam uma rede de influência nesses outros públicos, pelos seus interesses, pelas suas relações, pelas questões emocionais que envolvem todos esses públicos. A gente costuma interpretar que as pessoas dentro das empresas elas são movidas por alguns fatores, elas são fatores de motivação. Não é? 2 dos principais são poder e dinheiro. 2 deles. Tá? A pessoa está na empresa por conquistar mais poder, a pessoa está na empresa por buscar mais dinheiro, mais, não é, construir seu patrimônio financeiro, ou pelos 2 juntos. Quando a gente fala de uma empresa no controle familiar, a gente adiciona um terceiro fator motivador, o afeto. Então, além das questões ligadas a poder e dinheiro na sociedade e no dia a dia do negócio, tem as relações emocionais que guiam essas pessoas. A maneira como filhos e filhas interagem com pais e mães, como irmãos entre si, como primos, como tios e sobrinhos, e como os agregados vão chegando nesse ambiente e também interagindo e influenciando. Então, a gente tem que estar realmente muito atentos a como construir uma relação que seja saudável. A gente fala que governança é a arte da coletividade. A arte da coletividade é fazer o que é melhor para a propriedade, o que é melhor para a gestão dos negócios e o que é melhor para a família, respeitando os seus limites, respeitando suas interações, entendendo claramente as expectativas e demandas que cada grupo cria. Não adianta a gente pensar que vai ter uma família feliz numa empresa sem sucesso. Não adianta a gente imaginar que uma empresa sem resultado deixará a família feliz ou vice-versa. Então, a gente tem que estar realmente muito atentos a isso. E o maior desafio que existe nessa relação é o grau de intersecção. O quanto de verdade estão misturadas essas relações e influências.
o quanto a empresa está voltada não apenas para a sua razão de ser, mas, por exemplo, para prestar serviço para membros da família. Ou como relações familiares se transcendem para o ambiente de tomada de decisão, criando um verdadeiro palco de disputas entre agentes familiares que estão querendo dominar o poder e controlar a empresa. Então, se por um lado, mas ainda hoje, mais de 80% das empresas do mundo entende-se como familiares, o alto grau de mortalidade das empresas familiares está muito ligado a questões, muitas vezes, que não são questões empresariais, mas sim aspectos negativos da relação familiar que impactam os resultados da empresa. Então, aquele ciclo de vida, no momento-chave, não foi revisitado esse ambiente de relação, não foi feito um olhar para ver como a gente cuida disso de tal forma equilibrada entre o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para o negócio, o que é melhor para a família. A gente ainda teve que viver de conflitos e intersecções que acabaram se tornando destrutivas. Então, no caso das empresas familiares, os piores desafios nem sempre vêm de fora. Muitas vezes eles vêm exatamente dessas relações que não foram bem trabalhadas e que as regras que envolvem a relação sociedade, gestão do negócio e família não foram bem desenhadas, capturadas e principalmente praticadas dentro do ambiente das famílias empresárias. Porque é natural, você tem o amadurecimento de um negócio familiar, faz com que a família empresária se torne mais complexa a cada geração. Os fundadores vão se distanciando do negócio pela sua idade e a pulverização do capital pelos seus herdeiros se torna um caminho natural da linha do tempo. Fora isso, ainda podem chegar investidores, novos sócios, não é? Numa abertura de capital, inclusive, aí você pulveriza mais ainda a relação societária. Então, é extremamente importante o balanceamento dessa relação família-empresa com regras de convivência e tomada de decisão no ambiente empresarial. Então, reforçando, foco no coletivo, o que é melhor para a família, o que é melhor para a propriedade, o que é melhor para o negócio. E a arte disso é equilibrar. Não é você dar mais peso para um ou para outro, porque se eu dar privilégio para um em detrimento de outro, provavelmente eu vou consumir ou a relação familiar vai se tornar bélica, ou a sociedade vai entrar em atritos constantes, ou o negócio vai perecer e não vai conseguir ser longevo. Então, e dentro das empresas que não têm uma governança estruturada, o que acaba acontecendo é que os acordos informais naturalmente criam regras tácitas. Ou seja, eu não tenho acordo de sócios, mas eu sei o que meu sócio gosta, o que meu sócio não gosta, a maneira como eu posso falar com ele sobre determinados assuntos. Outros eu até evito. Bom, quando eu estou evitando algum assunto com meu sócio, a hora que der problema, a gente não tem como resolver isso. Por isso que é extremamente importante aprender com as regras tácitas, mas transformar isso numa formalização da relação do uso de poder e de como a gente compõe o ambiente decisório. Não é? Porque os temas mais relevantes eles vão se acomodando. Eles vão se acomodando na maneira de administrar a empresa. A gente não tem uma maneira adequada para tratar de um impasse societário, de uma possível tensão, de uma diferença de visão, e isso pode se transformar em um conflito. E é absolutamente impossível transferir isso para as próximas gerações. Não é? Mesmo que seja um pai passando para o seu filho primogênito, que é o mais próximo dele, que é o que trabalha com ele, não dá. O jeito como o dono fundador vê, entende e age sobre o negócio nunca vai ser copiado à sua imagem e semelhança, mesmo pelo seu filho mais velho. Não é só para pegar um dos exemplos. E, principalmente, quando isso envolve, além de tudo, irmãos, fica mais difícil. Quando envolve primos,
Mais difícil ainda, porque nós estamos falando, inclusive, de casas e formas de educação diferentes. Então, criar um ambiente formal, discutido, consensado, em que os sócios entendam que vale a pena comprometer-se para esse modelo de decisão, isso cria valor e isso, inclusive, facilita a formação e a transição da sucessão na sociedade. Tá? O modelo de gestão caseira ele está muito, então, personificado na cara do dono, né? A empresa, muitas vezes, acaba sendo loteada, né? Então, você tem várias empresas que têm 2 ou 3 sócios, e aí cada sócio cuida de uma área da empresa, e um não se mete na área do outro, como se isso fosse possível. Não é? Então, um cuida da parte financeira, um cuida da indústria, outro cuida da parte comercial, mas um não se mete na decisão do outro, como se fossem 3 empresas, e 3 empresas que acabam concorrendo entre si pela atenção entre os ambientes de alta decisão da empresa. E é extremamente importante este equilíbrio, tá? Da competência com a confiança. É muito natural numa empresa familiar que os empresários levem para trabalhar consigo, principalmente lá na fundação, pessoas da sua confiança. Só que quando essa empresa vai crescendo e se torna mais complexa, o que vai naturalmente acontecer é que a empresa demandará de outras competências daqueles executivos, mas aquela pessoa de confiança muitas vezes não evoluiu no mesmo ritmo da empresa, não se preparou para viver novos papéis ou ter outras complexidades no seu jeito de atuar. E os donos muitas vezes estão preocupados em manter gente de confiança. Claro que você ter alguém do teu lado em quem você não confia, isso é absolutamente impensável. Mas, por outro lado, eu ter gente do meu lado apenas pelo aspecto de confiança pode me trazer muito risco e, principalmente, uma concentração do risco de decisão. Não é? Eu não estou construindo, de fato, uma estrutura que tenha capacidade de ter autonomia para tocar um negócio. Outra coisa são sistemas particulares de avaliação de desempenho, de remuneração, de premiação e até de política de consequências. Não é? Quando eu não tenho isso estruturado e formalizado, quando eu não tenho metas definidas, quando eu não tenho uma política de, por exemplo, cargos, salários e meritocracia, pessoas ganham prêmio, muitas vezes, por estarem mais próximas do dono, ou por serem pessoas de confiança do dono, ou porque aquela pessoa que está desde o início da empresa com ele acaba sendo premiada, e muitas vezes erros relevados, ou seja, a gente nem tem uma preocupação tão grande, afinal de contas, ele está aqui comigo há tanto tempo e tudo mais. Então, isso também nos coloca diante de risco. Lembrem do lado do começo, a gente está lidando num processo de transformação profunda em que o mercado nos exige muito mais agilidade, muito mais competência, muito mais segurança, novos riscos. Então não dá para a gente ainda ficar olhando pelo jeito tradicional antigo de administrar e me relacionar dentro da empresa. Outro aspecto também difícil é uma estratégia não compartilhada, a estratégia na cabeça do dono. Ele não compartilha, ele não abre. Ele tem aquilo na cabeça dele e, às vezes, ele conta pílulas, né? Ele fraciona. Para um, ele conta um pedaço, para outro, ele conta um pedaço. Ele nunca conta o todo para todo mundo. Isso limita a capacidade de discussão estratégica, de avaliação da estratégia, de novos aspectos ao modelo, ao pensamento estratégico. Isso fica muito centrado na cabeça do dono. E os desafios maiores na sucessão de um fundador? Não é apenas você substituir uma pessoa por outra. É trocar um jeito de administrar por outro. Então você tem que ter a preparação da relação sucessor-sucedido para entender que haverá mudança no jeito de conduzir os negócios, mas muitas vezes a própria empresa tem que ser revisitada, a maneira como a empresa é gerida, o modelo de gestão, as alçadas, os processos decisórios têm que ser revisitados, porque o novo líder
trará para a empresa, naturalmente, novas demandas, novos jeitos de funcionar, e muitas vezes o time não está preparado para isso. E aí entra-se em choque. Não é? Entra em choque entre o jeito como o dono conduzia, o jeito como o novo líder está tentando levar as coisas. Então, pontos críticos da sucessão são esses, quer dizer, a empresa é a cara do dono. Logo, o dono não está mais na frente, ele se aposentou, ele se afastou, ele foi fazer outros projetos de vida, parece que a empresa perdeu a identidade. Porque ela não tinha um modelo institucional, ela tinha um modelo personificado na figura do dono. A estratégia na cabeça do dono, parece que a gente perdeu o rumo, ninguém sabe mais para onde a empresa vai. Não é? As decisões antes eram centralizadas, porque o dono ele tomava decisão sobre tudo. Né? Ele tomava a decisão do novo produto, da nova filial, da nova fábrica, da nova máquina, mas também da cor do carpete, que vai pintar a parede de que cor, vai ter vaso, não vai ter vaso. Quer dizer, ele decide sobre tudo, e hoje as decisões não são mais centralizadas dentro de uma estrutura mais ampliada de decisão, parece que as decisões se tornam mais lentas. E a questão de indefinição na sucessão, seja da empresa, seja na família, pode abrir brechas para crises e conflitos e disputa de poder. Então, na sucessão, é importante que o próprio trabalho com os sucessores ou os candidatos à sucessão seja voltado para facilitar a relação. Então, a relação sucessor-sucedido, a relação entre os pares dessa nova geração que estão chegando. É importante criar isso que a gente chama de prazer no relacionamento de trabalho, conquistas conjuntas. Muitas vezes os sucessores chegam na empresa, ela já é grande, ela já é rica, ela já tem sucesso. Então parece que nada que eu faço vai ser tão importante quanto tudo que já foi feito. Não é verdade. Muitas conquistas precisam ser construídas ao longo do tempo para manter a empresa viva. Então é importante se avaliar o quanto que os novos grupos estão alcançando de resultado e aprendendo conjuntamente. Tá? E eu quero chamar a atenção sobre esse livro. Esse livro não chegou a vir para o Brasil, mas é um livro escrito por um professor que foi chefe da cadeira de finanças do IMD, lá da Suíça, né? Uma importante escola de negócios europeia. E ele falava sobre a ganância e as falhas corporativas, lições que foram aprendidas graças a grandes fracassos empresariais. Então ele estudou, isso daqui foi no período de 2001, 2002, onde o mundo visitou algumas... o mundo foi afetado por algumas quebras de grandes corporações, de multinacionais, de gigantes corporações, muitas delas por falhas corporativas que nasciam exatamente na governança ou na má atuação da governança das empresas. E ele foi pesquisar, junto com os alunos dele, o que tinha acontecido, porque foi aquele período da quebra da Enron, WorldCom, Tyco, Parmalat, eram gigantes mundiais que, de repente, desapareceram. E ele falou o seguinte, olha, você avaliar por que uma grande empresa quebra, é a mesma coisa que você entender por que um grande avião cai. Nunca é um fator só. Você tem sempre uma somatória de fatores que, em determinado momento, destroem o negócio. E ele avaliou que nas empresas que ele pesquisou tinham esses 6 fatores que se repetiam. Tá? Primeiro, um conselho de administração ineficiente. E aí, quando a gente olha muitas empresas montando o conselho e a gente pergunta para o empresário, mas qual é o papel do seu conselho? E quando a gente vai ver, muitas vezes é uma confraria de amigos, muitas vezes é uma plateia para o dono poder falar e ter ouvintes cativos, gente despreparada, gente de confiança, mas não com competência. Então, entender que um conselho ineficiente, ele toma decisões estratégicas pobres. Não dá para esperar uma decisão estratégica genial. E isso faz com que o corpo executivo, muitas vezes a partir do próprio presidente, se torne dominante. O que significa isso? Inverter a relação de poder. Ao invés do conselho liderar o presidente começa a liderar e pautar o conselho para atender à sua agenda. Isso abre dentro da empresa
uma disputa por ganância e poder, não é? Já que o presidente manda inclusive no conselho, é muito bom estar naquela posição. Soma-se a isso controles internos falhos e crescimento exagerado, não é? Então tem vários exemplos de empresas que acabam tendo fracassos, prejuízos tremendos e até desaparecendo, que muitas vezes num movimento tentaram comprar a outra empresa para parecer que eram fortes e no fim acabaram indo e levando alguém consigo. Então, esses fatores aqui são muito críticos e muito reais na forma de atuar. A gente tem que ter muita consistência, não na maneira como a gente cria, mas na maneira como a gente vive a governança corporativa e a relação da governança com a gestão. Então, gente, algumas lições-chave. Ser e parecer ético realmente tem valor. Tá? Não adianta só ser sem parecer. E o ESG nos traz exatamente para isso. E o ponto inicial do ESG, não tenho dúvida, é o G. Porque é a partir do modelo mental da governança que você pode avaliar se a gente está atuando com impactos positivos ou negativos no meio ambiente e na sociedade. Entender e valorizar a governança de ordem prática, não apenas formal. Gerenciar expectativas e comunicar, ter canais abertos de comunicação para que essas expectativas estejam presentes. E políticas e normas não são fatores burocráticos. Não são. Eles ajudam as pessoas a entender o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que esperam de mim e o que não esperam de mim na condução das empresas. E aí, só para fechar com a evolução, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, como já disse o Darwin, mas o que tem a maior capacidade de adaptar-se às mudanças ou, naquele nosso modelo, de criar seus novos ciclos de vida. Muito obrigado. Como é que você considera, dentro das empresas familiares e com toda a sua experiência, né, em diferentes situações de empresas familiares, essa questão que é muito particular de grupos familiares, que é a questão da emoção, né, do afeto, né, mas também da intensidade, muitas vezes, dos conflitos, o amor e ódio entre irmãos, entre primos, intrageração e intergeração. Como é que essa relação entre razão e emoção ocorre dentro das empresas familiares e como você compara, né, empresas familiares e não familiares em relação a esse aspecto? Quando a gente fala das questões ligadas ao afeto, parece que a gente está falando apenas dos riscos do que não pode não dar certo, né? Das disputas, tá certo? Na realidade, quando a gente vê que fatores de performance e longevidade são muito positivos em empresas familiares, porque tem empresas centenárias, empresas que já têm mais de 200 anos e que continuam no controle da família, significa que essas questões ligadas a afeto se tornaram um fator de força positiva para mover aquele grupo adiante. Então, a família soube como tratar suas questões emocionais, a família soube como preparar o caminho da sucessão, as famílias souberam como manterem vivos a história, os valores, os princípios e conseguiram influenciar, e acho que aí é uma palavra bastante chave, a família influenciar o ambiente empresarial e os cuidados que os empresários e os administradores têm que ter para também manter dentro do ambiente empresarial vivos os mesmos valores e princípios. E aí traduzir isso em formalidade. Aquilo que a gente falou, as políticas, as normas, as regras, elas não são apenas agentes burocráticos, elas são muitas vezes a maneira pela qual a gente traduz um pensamento para ser vivido na prática, não é? Então, o cuidar das próximas gerações, o fazer as gerações entender, e esse é um fator crítico, tá? O herdeiro, né? O herdeiro de uma empresa familiar, ele não herda só ações, ele herda sócios também que ele não escolheu. E aí ele vai ter que aprender a conviver com ele, com esses sócios, essas sócias,
que se eles não estiverem preparados para entender o que é ser sócio, como entender os diferentes papéis de trabalhar na empresa, de atuar no conselho ou de ser membro da assembleia de sócios, a chance de ter disputas e tensões podem ser extremamente destruidoras. Então, o cuidar do afeto e fazer o afeto ser um fator positivo da relação, isso pode alimentar uma longevidade muito grande. Perfeito. Quer dizer, o diferencial das empresas familiares é justamente a possibilidade de você potencializar as emoções positivas, né, e ter mecanismos e processos para mitigar os impactos negativos das emoções, né, e criar um ambiente onde o diálogo, onde o consenso, o consentimento possa emergir, né? Eu acho que esse é o ponto central que você coloca. Luiz, tem uma questão que a Carolina nos traz, e você já comentou ao final da sua apresentação, e agora você poderia elaborar um pouco mais. Ela pergunta como a pauta ESG impacta a estrutura das empresas familiares, ou como elas deveriam ver e se preparar para estas questões. Quer dizer, o tsunami, né, do ESG que a gente vê hoje dentro da sociedade, como é que isso está sendo internalizado dentro da governança das empresas familiares? Bom, primeiro ainda é muito no início. Esse tema ainda está muito no início. Ele está muito mais na comunicação das intenções, não é? Até porque, se a gente for pensar, esse assunto ganhou força há uns 3 anos, não é? A partir daquela carta do Larry Fink, né, que é o presidente do BlackRock, que falou, olha, nós só vamos investir em empresas que cuidam do meio ambiente, dos impactos na sociedade e da própria governança. O interessante é que eu li uma pesquisa, se não me engano, foi feita pela McKinsey, em cima dos fundos institucionais voltados para o ESG. E aí eu vi que essa pesquisa apontou que 100% dos fundos de índice, eles estão voltados para a preocupação dos impactos do meio ambiente. Alguns de maneira mais ampla, alguns mais específicos, como a proteção dos oceanos ou a proteção da água, tá certo? Não tem nenhum desses fundos ETFs no mundo voltados, por exemplo, para a erradicação da miséria. Nenhum. Então o S está meio frágil nessa perna, tá certo? Parece que o ambiente está chamando mais atenção do que a sobrevivência da população, não é? Agora, por outro lado, é interessante a gente voltar, olhar com atenção as empresas familiares. Assim, é muito grande, é muito presente em empresas familiares, famílias que fazem ações sociais, famílias preocupadas com ações assistenciais, de benemerência, de cuidar de instituições, de promover ONGs. Então, só que isso fica muito mais no ambiente da família do que da empresa em si, não é? Então, trazer esta visão, esse conceito, não é tirar da família isso, não. Mas da mesma forma que a gente fala sobre a importância dos valores familiares estarem traduzidos nos valores empresariais, que isto também seja, essa veia de preocupação social e cuidado social, por exemplo, também está traduzida dentro da maneira como a empresa atua. E principalmente, Cláudio, isso começa dentro da empresa. A própria relação que a empresa tem com o seu quadro de colaboradores é uma ação positiva social. A maneira como eu construo essas relações, como eu respeito as pessoas, como eu ajudo essas pessoas a se desenvolverem, né? Tem um livro incrível chamado A Cabala do Dinheiro, que é do rabino Newton Bonder, e ele fala muito dessa questão da relação com a riqueza, né? Lógico que o livro dele é muito focado na colônia judaica, né? Mas tem uma frase lá, simplificando uma fala dele, que diz assim, que olha, quando você tem uma riqueza, a sua riqueza, ela é construída com base na riqueza que você constrói ao seu redor, ela é uma riqueza perene, ela é uma riqueza longeva. Agora, quando a sua riqueza é construída com base na exploração do seu entorno,
seja das pessoas, seja do meio ambiente, um dia essa conta chega. E se não é você que vai pagar, vão ser seus filhos. Então, levar essa consciência e integrar essa consciência entre as famílias e as empresas, eu acho que abrem-se portas muito grandes, porque muitas famílias empresárias já atuam nesse sentido. Perfeito, perfeito. Luiz, tem um outro ponto aqui colocado, uma questão muito interessante da Sirlene. Ela coloca que o ser humano é resistente às mudanças. Como fomentar o novo ciclo de uma empresa justamente no seu auge? Eu acho que aí ela coloca o tema da passagem do bastão aí com o olhar do sucessor e do sucedido, né? Muitas vezes a gente fala muito do sucessor e como fica o sucedido. Principalmente, aí adicionando um ponto nessa questão, em um contexto em que as pessoas vivem cada vez mais. Então, um empresário que está à frente do negócio com seus 65 anos, aos 20 anos atrás, é muito diferente de hoje. Quer dizer, ele tem muitos anos de vida útil ainda pela frente e a fila anda, né? E as novas gerações também querem participar do processo. Quer dizer, então, dentro desse contexto que ela coloca essa questão da transição. Como é que você vê essa evolução no processo da transição, da sucessão? Bom, a questão da resistência à mudança, ela está muito ligada, talvez, a um dos maiores medos, não é, que o ser humano tem, que é o medo do novo, o medo sobre aquilo que ele não controla. Não é? Então, dentro do paradigma que eu construí vivo dele, eu estou confortável, então eu sei como administrar. E talvez um dos fatores seja exatamente esse. E quando a gente trata de governança, a gente está tratando exatamente do eixo de poder das empresas. E você mexer no eixo de poder também é muito delicado. Então, muito da questão do sucessor, do sucedido, né? Abrir espaço para o sucessor, está ligado nisso, em perda de poder. Parece que ele vai perder importância, relevância. Então, ter a percepção do valor no processo de sucessão, ter a percepção no valor sobre uma nova forma da empresa ser administrada, sobre caminhos futuros que hoje não são alcançados. Quando a gente conversa com alguns empresários que estão na questão da sucessão e estão se abrindo para isso, eles basicamente acabam falando que a empresa se tornou grande demais, complexa demais, e tudo é rápido demais e eu já não estou dando conta. Então é quando ele percebe a sua limitação e entende que a sua limitação pode colocar em risco a empresa e o patrimônio, ele começa a abrir espaço para um processo de sucessão. Então, tem esse lado. Outro lado não é pelo fato de que ele muitas vezes está sendo sucedido na sua cadeira de executivo-chefe, não é? Ou do dono que opera o próprio negócio, que ele vai deixar de contribuir com o negócio. Porque ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a história, ele já sabe muitas vezes o que deu errado, mas não apenas o que deu errado, mas por que deu errado. Não é? Porque às vezes também você fala, vamos fazer dessa forma, não, isso eu já tentei e não deu certo. Mas peraí, vamos entender por que não deu certo. Não deu certo pela maneira como nós usamos os recursos, pelo momento como nós tentamos fazer isso, como a gente contribuiu para não dar certo, né? Até para aprender um novo jeito de tentar. Então, o dono hoje também ele tem que entender, seja ele com seus 65 anos, o pessoal lá da Singularity diz que a gente vai até os 120 agora, né? Tá certo? Haja plano de previdência para aguentar isso tudo, né? Mas o fato eu não vou viver até os 100, 90, 100, 120, que seja, com a mesma cabeça que eu tenho aos 60 ou 65. O processo de evolução hoje passa pelo ciclo de aprender, atuar, aprender a desaprender e reaprender para atuar de um jeito diferente. Então, a sucessão não deixa de ser uma etapa disso.
Eu deixo de ser o cara que opera todo dia a empresa e passo a ser alguém que vira um mentor de quem irá operar a empresa, o conselheiro de quem irá operar a empresa. E também alguém que vai zelar pelo patrimônio que ele construiu para si, para sua família, para sua sociedade. Então, é ajudar na percepção de valor. Aliás, eu vou citar outro livro aqui, que também tem muito a ver com isso, de um filósofo chamado Robert Happ. Ele era um holandês que ficou erradicado aqui no Brasil. E, para mim, o título do livro já diz muito, que é A Consciência é a Resposta. Então, quando você consegue atingir a consciência pelo valor do processo de mudança, a pessoa começa a se abrir e a aceitar isso. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que aquele ponto que você coloca, né, um pouco ainda de algumas percepções erradas do conselho, né, que é um lugar onde, bom, eu estou me aposentando, né, eu estou indo para o conselho para ficar lá e não atrapalhar muito a gestão. E muito pelo contrário, né, o conselho é o ambiente onde se tem todo o processo decisório estratégico da organização. O fato de existir a transmissão da gestão não significa a transmissão do poder, como você coloca, que está, né, acima de tudo, no conselho, onde esse sucedido poderá participar de uma maneira muito ativa, né? Eu acho que tem um ponto aqui também, Luiz, relacionado, é uma pergunta interessante que veio do Fernando Faria, e ele coloca o seguinte: no Brasil tem um certo descrédito pelo fato da empresa manter-se familiar nos dias de hoje. Contudo, na Europa, ele cita a European Family Business, mostra o fortalecimento dessas organizações, uma série de aspectos específicos da sociedade europeia. E como você vê essa questão no nosso país? Quer dizer, a empresa familiar ainda é percebida como um patinho feio ou um modelo organizacional menos desenvolvido que outros modelos organizacionais? Infelizmente existe essa pecha, né? Parece que o fato da empresa ser de controle familiar faz com que ela não seja uma empresa profissional. Isso eu posso dizer que é uma visão míope. É uma interpretação pejorativa sobre falar que uma empresa é familiar. Até porque no Brasil nós temos várias empresas que já são centenárias de controle familiar. Nós temos não apenas as pequenas e médias empresas, como grandes grupos empresariais que são de controle familiar. Quando você olha a própria Bolsa de Valores do Brasil, você vai encontrar muitas empresas em que, mesmo de capital aberto, o controle continua na mão de família. E a gente ouve ainda dos investidores: é exatamente porque a família está no controle que eu tenho mais segurança de investir. Então, isso é uma visão, assim, míope no sentido de achar que toda empresa familiar não é uma empresa profissionalizada. Aliás, a gente na consultoria, vocês viram lá que entre os fatores para os empresários buscarem uma governança estruturada, o primeiro deles é profissionalização. E o que acaba acontecendo na prática é isso. Muito empresário vai falar com a gente, fala: eu preciso instalar governança na minha empresa porque eu quero profissionalizar a minha empresa. É minha empresa familiar e eu preciso profissionalizar. E ao conversar com ele, 2 ou 3 perguntas depois, a gente entende que na cabeça dele, ele está dizendo, quando ele diz para a gente: me ajuda a montar a governança para eu profissionalizar a empresa, a gente pode traduzir por: me ajuda a demitir aquela parentada toda que está lá dentro, pendurada lá, que gasta dinheiro e não me ajuda em nada, e cria problema. Ao que a gente tem que mostrar para ele que profissionalizar uma empresa familiar não é demitir parente. Profissionalizar uma empresa familiar é você ter relações profissionais com quem atua na empresa, empresariais, profissionais, com normas, regras, políticas, seja da família ou não. Não é? Então, isso sim é transformar uma empresa. Então, aqui no Brasil, se na Europa ainda mais de 80% das empresas são familiares, no Brasil a gente deve chegar ou passar de 85%. Então, é uma visão, o Fernando, né, que perguntou, Fernando, ainda é uma visão muito pejorativa, mas eu te diria de pouco conhecimento sobre
muitas empresas. E, aliás, eu quero até acrescentar um ponto, que na governança a gente vê muito. Quando você fala em empresas que estão indo para o capital aberto, ou empresas que estão atraindo um private equity para a sociedade, acabam, por decorrência desse novo modelo societário, instalando uma governança formal. Agora, a gente tem visto muito crescente empresas que são de capital fechado, que vão continuar de capital fechado, que não estão querendo atrair private equity e estão buscando de uma maneira voluntária a governança. Por quê? Porque estão percebendo o valor nesse processo de formalização. Então, eu diria até, Fernando, que esse cenário, para quem vive esse ambiente, a gente tem visto cada vez mais empresas familiares caminhando para isso. Muito bom, Luiz, muito bom. Eu acho que você tocou num ponto-chave, né? A profissionalização de uma empresa familiar não é tirar a família da frente da gestão, mas é que, seja familiar ou não, né, a régua da meritocracia, da competência, da qualificação da gestão tem que ser desenvolvida, né? Então, independente de ser familiar ou não. Tem uma questão colocada pela Loredana. Ela diz aqui: você comentou da importância das empresas familiares focarem em sua sobrevivência. Poderia comentar, dentro da sua experiência, o nível de abertura dessas empresas para incorporar esse novo mundo digital para uma mentalidade ou omnichannel, por exemplo? Bom, aí depende muito do setor onde essa empresa atua, né? Tá certo? Depende muito do mercado onde ela atua. Muitas vezes o próprio mercado já colocou diante disso, não é? Eu vejo que, e aí tem alguns fatores que são importantes, voltados pela visão do que as novas gerações estão trazendo e contribuindo para a empresa. Quer dizer, as novas gerações têm sido canais de abertura para a inovação, criatividade e até transformação para o mundo digital. A gente fala bastante sobre isso e, assim, você ir para o mundo digital, você transformar a sua empresa numa empresa com uma atuação no mundo digital, é muito mais do que você comprar tecnologia. Você sair do mundo analógico para o digital é um novo modelo mental. É um modelo de entender a empresa de forma diferente. E isso dificilmente se faz rapidamente, abruptamente, não é? A gente tem visto empresas que estão obtendo muito sucesso hoje em dia por estarem presentes entre grandes players do mundo digital, mas elas não começaram agora, elas não começaram na pandemia, elas começaram 10 anos atrás ou mais. Então você vem transformando a empresa com o passar do tempo. A gente está vivendo um ambiente ainda muito usando recursos desse mundo digital, inclusive a nossa apresentação de hoje está usando esses recursos, muito devido até à pandemia. A pergunta é, quando essa pandemia for administrada de forma assim, olha, não temos mais, os problemas do Covid estão administrados por remédios, por vacinas, seja lá o que for, quantas empresas de verdade vão continuar ou vão avançar no mundo digital e quantas vão recuar para a maneira como sempre viveram? Aí é que a gente vai ver de verdade o quanto a transformação se enraizou no modelo mental das empresas. Perfeito. E a mudança cultural, né, que isso tudo implica, né? Luiz, a gente tem aqui muitos comentários elogiosos à tua apresentação. Tem também um comentário do Fernando, concordando plenamente com a tua resposta, né, à pergunta que dele. Bom. E tem uma pergunta aqui do Alexandre, também te dando os parabéns pela apresentação, e ele coloca aqui um seguinte ponto. Você destacou a importância da formalidade. No caso, trata-se de documentos jurídicos, acordos, protocolos, o próprio contrato social ou estatuto da empresa. Você entende que esses documentos necessitam de uma redação jurídica? Tem alguns documentos que exigem, tá? Porque tem alguns documentos, principalmente no âmbito societário, que exigem força de lei. Então, eles acabam tendo a necessidade de uma redação de cunho jurídico. O contrato social ou o estatuto social, eles têm que seguir a regra pela qual a empresa é regida, ou uma limitada no Código Civil Brasileiro, uma SA na lei das SAs, por exemplo.
Então, tem lá os aspectos que são jurídicos legais. No caso do acordo societário, também é muito importante ter uma visão jurídica, porque é assim, no acordo de sócios, vocês podem colocar regras que a lei não aborda, sobre o que a lei não aborda ou o que a lei não detalha, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não ir contra a lei, ou não expor a sociedade a riscos. Então, o olhar jurídico se torna importante. Mas, e aí esse mas é de muita relevância, o documento criado num acordo societário, ele não deve ter aspectos puramente legais. Ele tem que ser calcado realmente, ele tem que ter base nos compromissos que nós, sócios, aceitamos e vamos nos comprometer a cumpri-lo. Porque se o documento tiver apenas o olhar jurídico, mas ele não representar a realidade da maneira como a sociedade convive e decide, por exemplo, e usa poder, aquele documento não tem valor real. Ele pode ter até um valor legal, mas ele não existe de fato. Então, é muito importante que toda a construção do debate que vai embasar a redação do acordo societário tenha esses aspectos legais. Os documentos já voltados para o ambiente de gestão, como código de conduta e ética, e mesmo dentro da família, os protocolos de família, aí não necessariamente precisam desse olhar legal. Perfeito, Luiz. Ainda chegando aqui elogios para você, a Loredana, a Karina, todos aqui trazendo elogios às tuas respostas e à tua explanação. Eu queria amarrar uma questão aqui, dentro desse tema de como se aplica a governança em diferentes tipos de organizações familiares, né? Eu acho que a gente já evoluiu muito, você que navega dentro desse universo há muitos e muitos anos, né? Aquela ideia de que governança é só coisa para grande organização, né? Para a empresa que está listada na bolsa, é coisa para gente grande. E, na verdade, governança se aplica para qualquer tipo de organização. Claro, as ferramentas mudam, os processos, mas os princípios aplicáveis são os mesmos, né? E dentro desse aspecto, eu queria ouvir de você qual é a recomendação que você dá para uma empresa, uma pequena empresa que está num processo de crescimento, que tem um determinado grau de complexidade na sua composição familiar, já pensando em questões de sucessão, mas como as centenas de milhares de empresas familiares de pequeno porte que a gente tem no Brasil, né? Como é que você encaixa a governança dentro desse tipo de organização? Aliás, eu até citei na apresentação de que toda empresa tem governança, né? Porque toda empresa tem dono. Então, toda empresa tem o seu jeito de ser governada, tá certo? O que vale a pena é para empresas, mesmo de menor porte, pensar em criar e definir regras, mas essas regras que não sejam pesadas, não criem uma estrutura complexa, cara, burocrática, não. Mas o mínimo de formalização é importante ter. O mínimo de regras na relação de sócios, de exercício de poder, de temas que são pertinentes, da gente aceitar. Eu vou pegar alguns temas que são básicos. Vamos pensar na questão da família vir trabalhar na empresa. Porque é gozado, mesmo empresas que não nascem como familiares se tornam familiares na linha do tempo. Não é? Se nós dois, que não somos parentes, abrirmos uma empresa como sócios, pode ser que daqui a uns 10, 15 anos, filhos estejam trabalhando na empresa e, de repente, ela virou empresa familiar, porque ela tem características de relacionamento de membros de família ali dentro. Então, criar regras básicas, tipo, a gente vai querer que parente trabalhe na empresa? Sim ou não? E se sim, em que condições? Será que a gente não precisa tomar cuidado de que a empresa não existe para prestar serviço para a família? É o contrário, é a família que presta serviço para a empresa e se beneficia do seu sucesso. Então, algumas regras que são mínimas, que se tornam compromissos. A maneira como a gente administra a empresa, a maneira como a gente olha para o dinheiro, a maneira como a gente distribui dinheiro, garantindo que eu vou remunerar o capital dos sócios, mas eu não vou tirar o poder de reinvestimento na empresa e de crescimento.
Então, porque se todo ano eu distribuir todo o lucro que der, eu não faço essa empresa crescer. Então, eu tenho que ter uma reserva. Então, isso é uma consciência empresarial e você não precisa ter uma estrutura sofisticada para isso. Não é? Sabe que os conhecimentos estão aí, estão abertos. Não é isso? Eu costumo falar que a gente já passou da era da informação. A gente está na era do discernimento. Que informação é útil para mim e como eu vou usá-la. Não é? Então, se eu tenho acesso às informações, ter o discernimento e falar qual é o melhor modelo para eu criar uma governança estruturada e formal na minha sociedade. Seja a franquia de uma lanchonete ou de uma café que eu montei, seja numa indústria, seja numa grande empresa, numa prestadora de serviço. Sempre dá para a gente ter esse olhar. Tá? Perfeito. Governança, afinal de contas, se aplica, existe em qualquer tipo de organização, como você falou, e as melhores práticas podem ser construídas em qualquer tipo de organização. Né? Eu acho que esse é o ponto central aqui que você coloca. O Fernando, ainda em cima desse ponto, né, eu abordei esse tema das pequenas empresas, e ele levanta das startups. Como é que você vê a governança dentro das empresas, das startups, que já nascem com um outro tipo de mindset, principalmente ligadas ao mundo da tecnologia, né? Como é que você vê a evolução da governança? As startups já nascem com um modelo societário e de acesso a capital muito específico, né? É o que o pessoal lá no Vale do Silício chama de o modelo dos 3 Fs, né? Family, Friends and Fools, né? Quer dizer, a família, os amigos e os loucos que entraram com a gente no projeto e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho relevante é que muitas startups, principalmente essas que buscam ambientes de incubadoras e de aceleradoras, elas acabam tendo acesso a uma mentoria que se torna a base de uma governança. Não é? Tem muitos, seja um investidor anjo, seja alguém que frequenta lá e que atua como um conselheiro dentro desse mundo das incubadoras e aceleradoras, já começa a trazer uma consciência mais profissional sobre a administração de um negócio. Claro, tem milhares de startups que vivem soltas aí pelo mundo, algumas dão certo, outras não. Mas a startup, quando ela entra já num processo de aceleração e começa a receber investimento, o investidor já vai ser um fator de direcionador para começar a ter um modelo de governança estruturado. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Luiz, a gente está chegando aqui no nosso tempo, temos vários comentários elogiosos aqui, depois eu te passo. Muito obrigado. O sucesso aqui de público, de receptividade, né, empatia que você criou aqui no nosso ambiente, respondendo a questões de uma forma tão clara, né, e tão precisa. Eu gostaria de te agradecer muito pela tua participação aqui. Gostaria de lembrar a todos que essa aula magna que nós estamos tendo aqui, com o privilégio de ter o Luiz Marcati, se transformará no ano que vem. Nós teremos um curso desenhado pelo IEL, em parceria com a FIA, que será oferecido para empresas de controle familiar dentro do ambiente do IEL para todo o Brasil. E o Luiz é já um convidado já perene que nós temos aqui no ambiente da FIA como professor das nossas aulas, então teremos o prazer de degustar ainda mais o conhecimento do Luiz e outros profissionais de altíssima qualificação que nós teremos no curso. Bem, eu queria finalizar aqui esse nosso encontro com a palavra do Luiz. Luiz, eu queria um último recado seu, né, uma última colocação sua para a audiência aqui que nos acompanha, que nos acompanhará, porque esse evento ficará gravado. Então, uma última reflexão sua aqui, como uma mensagem aqui para as famílias empresárias que nos ouvem. Bom, a gente sabe que no mundo hoje, como mais de 80% das empresas são controladas por famílias,
mais de 90% do emprego do mundo industrializado está voltado para empresas de controle familiar, a gente não pode deixar de perceber o valor que este modelo empresarial, societário, que começa lá como um empreendedor, com todo o sacrifício, muitas vezes envolvendo a família toda para fazer crescer. Então, isso tem um valor empresarial, impacto econômico e social muito grande. Então, cuidar, zelar por essas relações, pela longevidade dessas empresas, desses modelos societários, também torna-se um caminho para zelar das suas próprias relações familiares, suas atuais e das próximas gerações que estão chegando. Então, a gente está falando muito além do que simplesmente ter uma empresa grande e rentável. A gente está falando de construir relações saudáveis nos âmbitos empresariais, no negócio e na própria família como um todo. Tá? Eu só queria, também agradecer, Cláudio, mais uma vez a você, ao pessoal da FIA, da IEL, por esse convite. Contem comigo, eu vou ter o maior prazer de participar desse programa. E também na apresentação, no meu último slide, tem ali o meu contato, tá? Então, para quem quiser transferir algumas perguntas, trocar ideias, bater papo, vai ser um prazer. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. E um abraço. Foi um grande prazer aqui estar com o Luiz e com vocês que nos acompanham aqui. Um grande abraço a todos.